terceiro lugar, se Cristo se levanta para receber o crente moribundo, isso oferece ao crente uma confiança muito grande, de modo que ele pode tranquilamente dizer: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Quando as almas crentes buscam por paz e alegria na fé, elas, muito geralmente, limitam sua visão a Cristo sobre a terra. Elas se lembram dele como o bom pastor que busca a ovelha perdida. Elas olham para ele sentado ao lado do poço de Samaria. Lembram-se dele dizendo ao paralítico: tem de bom ânimo, teus pecados te são perdoados. Mas elas bem raramente pensam em olhar para onde Estevão olhou, para onde Jesus está agora, à mão direita de Deus. Agora, meus amigos, lembrem-se de que se vocês quiserem ser cristãos completos, vocês devem olhar para um Salvador completo. Se vocês quiserem olhar para um Cristo completo, devem erguer os olhos da cruz para o trono, e vocês o encontrarão o mesmo Salvador em tudo, o mesmo ontem e hoje e eternamente. Já observei que onde quer que Cristo seja mencionado como estando à mão direita de Deus, ele é mencionado como sentado lá em seu trono, e que aqui, e somente aqui, nos é dito que ele está de pé. Se em outros lugares ele é descrito como desfrutando de sua glória e introduzido em seu repouso, somente aqui ele é descrito como erguido do seu trono e de pé à mão direita de Deus. 1. Cristo se levanta para interceder. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Hebreus 7, 25. Quantas vezes um crente seria reprovado se não fosse pelo grandioso intercessor? Quantas vezes a fé falha? A minha carne e o meu coração desfalecem, diz o Salmo 73, 26. Mas vejam aqui, Cristo nunca falha. No leito de morte, muitas vezes a mente é afastada do Salvador por dores do corpo e pela aflição de espírito. Mas a alma bem-aventurada é aquela que realmente aceitou a Cristo, abraçou a Cristo, se deleita em Cristo. Veja aqui, ele se levanta do seu trono para orar por você, quando você não pode orar por si mesmo. Olhe para ele com os olhos da fé e clame: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E 2, ele se levanta para defender. O mundo é um inimigo doloroso para o crente, pela tentação de um lado e pela perseguição de outro. Quão duramente ele se esforça para derrubá-lo. Crente feliz, você está seguro na hora da morte. Em primeiro lugar, porque o mundo não pode alcançar para além da morte. A língua sarcástica não pode cuspir seu veneno no além-túmulo. A pedra da violência pode matar o corpo, mas não há mais o que ela possa fazer, como com Estevão. Em segundo lugar, mesmo se fosse possível que algumas setas do mundo chegassem além túmulo, Jesus se levantaria para te defender. Seus braços eternos estão por baixo da alma que parte. O diabo é um inimigo pior ainda naquela hora. Ele fica perto do leito de morte. Ele muitas vezes molesta, mas ele não pode te destruir se tu te apegares a Cristo. Cristo tem todo o poder no céu e na terra, e ele se levanta para defender a sua alma. Sou eu, não temais, diz Mateus 14, 27. Queridos irmãos, apeguem-se ao Senhor Jesus agora, se vocês querem que ele se levante por vocês na hora da morte. Se vocês anelam clamar com confiança: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Ele se levanta para receber a alma que parte. Este é o mais doce de todos os consolos para os piedosos. Este é um pensamento doce, a saber, que os anjos estão esperando para receber a alma crente, a alma salva, a alma regenerada. Quando Lázaro morreu, os bons anjos o levaram para o seio de Abraão. Mas é mais doce pensar que Jesus olha para baixo sobre o leito de morte e se levanta para receber a alma que o ama. Queridos irmãos, ele é o mesmo tipo de Salvador na morte, assim como ele é na vida. Uma vez vocês viveram sem oração, sem Deus, sem Cristo no mundo. Cristo não estendeu as mãos o dia todo, mesmo assim, e resgatou vocês. Uma vez vocês estavam prostrados sob convicções de pecado. Vocês sentiram-se dignos do inferno e que Deus, sendo justo, nunca teria piedade da sua alma. Cristo não se aproximou das suas almas dizendo: Pai seja convosco. Também estavam gemendo sob o poder da tentação, clamando contra o pecado que habita em vocês.
Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Como está em Romanos 7, 24. Cristo não se aproximou e disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, como está em 2 Coríntios 12, 9. Vocês ainda podem gemer sob o peso de agonias da morte. O último inimigo é a morte. Pode ser uma luta difícil, pode ser um vale escuro. Ainda assim, olhem para onde Estevão olhou. Eis que Jesus, que está em pé à mão direita de Deus, esperando para recebê-los para si mesmo. Doce morte, quando Deus está com vocês, o Espírito no seu interior e Cristo esperando para recebê-los. Eis que ele estende as mãos para receber o seu Espírito na partida. Suspire e em suas mãos entregue o seu Espírito, dizendo: Senhor Jesus, recebe o meu Espírito. Aprenda que a morte não é a morte para o cristão. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. João 11, 26. Ele só está entregando a alma na mão de Cristo. Ele sabe o valor disso, pois ele morreu por isso. Aprenda, em segundo lugar, que morrer é, para o crente, melhor do que viver. Se Cristo se levanta para receber a alma, então a alma estará com Jesus. Estar com Cristo é estar em glória e, por conseguinte, é muito melhor. Estejam dispostos, cristãos, a estarem ausentes do corpo e presentes com o Senhor. Ali, vocês estarão livres da dor das pedras persecutórias, sem mais dúvidas sobre a sua alma, nem amigos ou inimigos cruéis, nem mais haverá pecado em vosso coração. Quem me dera ter asas como de pomba, então voaria e estaria em descanso, diz o Salmo 55, verso 6. Conheça, em terceiro lugar, o pavor de não ter nenhuma participação em Jesus Cristo. Você deve morrer. E como é que você morrerá, pobre alma sem Cristo? Para quem você entregará o seu espírito ao morrer? Não haverá bons anjos esperando em volta de sua cama, nem as mãos suaves de espíritos ministradores estendidas para receber a sua alma tremente. Em segundo lugar, você não terá nenhum Cristo levantando-se para recebê-lo. Você nunca lavou-se em seu sangue. Você não quis vir a ele para ter vida. Muitas vezes ele estendeu as mãos, mas você as empurrou para longe, e agora ele não terá compaixão de você. Em terceiro lugar, você não terá nenhum Deus. Deus não será o seu Deus. Ele não será seu amigo. Você sempre foi seu inimigo. Você encontrará um Deus que é seu inimigo, um Deus eterno. Seu coração orgulhoso não se reconciliará com ele, e agora você o encontrará verdadeiramente como um inimigo onipotente. Para onde você irá? Você deve morrer. Sua respiração cessará. Esses olhos que olham para mim neste dia se fecharão na morte. Este coração que você sente bater no seu seio deixará de bater. E o que você fará com a sua alma? A quem você entregará uma coisa desprovida, culpada, tremente, com a ira de Deus habitando sobre ela? Nenhum dos anjos se atreverá a protegê-la. Nem rochas ou cavernas ou montanhas podem escondê-la. O próprio inferno não será um refúgio da justa ira de Deus. Seja sábio agora. Convertei-vos dos seus maus caminhos, pois, por que razão morrereis? Diz Ezequiel 33:11. Em quarto lugar, aprenda. Se você perdeu alguns amigos em Cristo, alguém que você ama em Cristo, aprenda a estar consolado por eles. É verdade que eles se foram de você, mas lembre-se que se foram para as mais tenras mãos. Você levantou-se para dobrar seu corpo moribundo, mas o Senhor Jesus se levantou para receber a sua alma imortal. Suas mãos débeis, mas afetuosas, foram estendidas para suavizar seu travesseiro moribundo, mas as mãos onipotentes do Salvador formaram uma muito doce e suave cama para a alma que partia. Siga a fé deles. Olhe para o mesmo Salvador, e quando você vier a morrer, você usará as mesmas doces palavras: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Amém, queridos. Amém.